Ora bem, falando então de curvas em P5, como é que nós podemos desenhar certos elementos que são não retilíneos como aqueles que nós fizemos até agora em todas as shapes que fizemos até agora. Nós até agora temos visto squares, elipses, retângulos, arcos. Os arcos não vimos, mas é semelhante à elipse. E a única coisa que não é realmente e rigorosamente uma reta são as elipses. Mas quer dizer, quando há a ser um objeto regular, uma forma regular, à qual nós não podemos fugir. E, portanto, é importante também, quando temos sketches que queremos animar e queremos trabalhar, ter a possibilidade de produzir curvas que não sejam retas. E então, o P5 permite fazer basicamente dois tipos de curvas principais, chamadas as curvas de Bézier, que normalmente vocês já encontraram no Illustrator ou no Photoshop, e outro tipo de curvas chamadas de Catmull-Rom, que são umas curvas também paramétricas que nos permite também desenhar curvas à semelhança das curvas de Bézier. E neste videozinho, nesta apresentação, eu vou-vos mostrar as duas. Não é muito complicado, é só preciso ter atenção a pequenos pormenores e depois, a partir do momento em que vocês percebam como é que elas funcionam, ficam prós na utilização de curvas de Bézier e de Catmull-Rom. Vamos começar pelas primeiras, as curvas de Bézier. As curvas de Bézier são curvas, como esta que está aqui na ilustração, mas são curvas paramétricas que permitem criar esta suavidade entre dois pontos finais, o ponto 1 e o ponto 4, que estão aqui assinalados a azul. E o que acontece é que para que elas tenham aquela curvatura, as curvas de Bézier precisam de dois outros pontos intermédios, que são duas âncoras, ou dois pontos de controle. Vocês vão encontrar muitas vezes as duas expressões, pontos de controle ou âncoras. Este ponto 2 e este ponto 3, que estão aqui assinalados a vermelho, que na prática são aqueles puxadores, aqueles handles, por exemplo, no Illustrator, que vocês utilizam para puxar e que vão afetar a curvatura da curva de Bézier. Por curiosidade, para quem não sabe, o nome Bézier vem do engenheiro francês Pierre Bézier, que desenhava carros para a Renault nos anos 60 e usava as curvas que ele inventou para desenhar a forma de alguns dos Renaults da época. Ora bem, este tipo de curvas no P5 podem ser desenhadas com um método chamado Bézier, óbvio, e basicamente tanto funcionam a duas dimensões como a três dimensões. Podemos trabalhar nos dois casos. E se vocês repararem na construção do método, na assinatura, o método tem a palavra Bézier e depois tem 8 parâmetros lá dentro. Estes 8 parâmetros são x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4 e y4, que são os 4 pontos que estavam nesta imagem anterior. O ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Sendo que o ponto 2 e o ponto 3, os pontos do meio, são os que estão aqui a laranja. X1, y1 é o primeiro ponto azul, x2 e y2 é o segundo, é o ponto 2 já laranja ou vermelho, que estava no slide anterior. X3 e y3 é o terceiro ponto, ou ponto laranja. X4 e y4 são os pontos finais. Ou seja, os nossos pontos onde queremos que passe linha estão no princípio e estão no fim do comando Bézier. Os pontos do meio são os dois pontos de controlo. O x2 e y2 afeta a curva do lado do x1, y1. O x3 e y3 afetam a curvatura da curva de Bézier do lado do x4, do ponto 4, x4 e y4. A três dimensões é exatamente a mesma coisa, só que funciona com 3 parâmetros x, y e z, porque estamos a trabalhar a 3 dimensões. Eu tenho aqui um sketch que vou abrir para nós vermos isto a funcionar. Isto é um pequeno sketch que eu construí para ilustrar e que, o que é que ele faz? Faz bastante, mas a ideia é que mostra os passinhos todos. Que é, se nós clicamos e obtemos o primeiro ponto, clicamos no segundo e temos o segundo ponto, clicamos no terceiro, temos o terceiro ponto de controle e, por fim, quando clicamos o quarto, ele desenha-nos a linha. Vocês podem experimentar isto neste endereço. Se vocês descarregarem
o PDF na, 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 a partir da plataforma da escola tem lá o link, se não podem depois no fim copiar e passar o link. O que é que acontece? Vocês desta forma percebem que quando desenham um ponto azul, clicam a primeira vez para um ponto azul, o segundo ponto é um ponto vermelho, um ponto de controle, estamos a puxar a linha reta, que vai ficar curva, do lado deste ponto azul para este ponto vermelho. A seguir desenhamos o terceiro ponto e, por fim, desenhamos o ponto final de onde a reta vai, onde a linha vai ser desenhada. Até onde a linha vai ser desenhada. Há dúvidas sobre como é que as curvas de Bézier funcionam? Pronto. Voltar aqui back. Portanto, este link que está aqui, se quiserem experimentar, cliquem depois no PDF e leva-vos para aquele sketch, que é uma espécie de aplicação de desenho para experimentarem com a curva. Curvas de Bézier funcionam desta forma. Na prática, os vários pontos que nós temos aqui neste sketch são os pontos que eu falei anteriormente, só que tem uma diferença, é que aqui começam com P0. Os meus pontos no desenho que eu fiz antes da animação começavam todos no P1. Pronto, é P1, P2, P3, P4. Aqui é P0, P1, P2, P3. Tem que ter atenção que o índice daqui está diferente. Mas para desenhar a curva vermelha, o que é que acontece? Os tais dois pontos, P1 e P2, que puxam a curva na sua direção, são pontos que depois são unidos por aquelas retas cinzentas. E nós, para desenharmos a curva vermelha, o que nós fazemos é, ao longo das retas cinzentas, vamos marcando pontos a 5, 10, 20, 50%, 30% da distância. E fazemos o mesmo em todas as retas cinzentas. Depois de fazer isso, pegamos nas duas retas resultantes, que são as verdes, dessa progressão, e desenhamos também 5, 10, 15, 20, 30, 50%, 70% da distância, pontos. E unimos esses pontos obtendo a reta azul. Essa reta azul, que é a nossa reta guia, à medida que vamos caminhando 5, 10, 15, 20% ao longo dela, vamos marcando esse ponto a vermelho. E ao marcarmos esse ponto a vermelho, fazemos o traçado da curva de Bézier. E é assim este o princípio das curvas de Bézier. Parece que é uma construção muito complicada. É relativamente complicada, mas a ideia é que permite-nos, desta forma, obter curvas suaves entre dois pontos. Tem dificuldade em perceber este diagrama? Pronto. Há vários tipos de curvas de Bézier. Este podemos dizer que é uma curva de Bézier com 2 pontos de controle, de segundo grau. Há curvas de terceiro grau, quarto grau, em que adicionamos mais pontos de controle. E há até curvas de Bézier mais simples, só com um ponto de controle. Podíamos imaginar um ponto de controle só, por exemplo, em que o P1 e o P2 estivessem coincidentes no mesmo sítio. E, portanto, na prática, era como se estivéssemos a eliminar a reta cinzenta central entre P1 e P2 e íamos também eliminar uma das retas verdes e aí completamente a azul. Portanto, teríamos só uma curva, uma reta a fazer o movimento. Isto pode-se complicar muito mais. As curvas de Bézier são úteis e são, por exemplo, muito utilizadas na produção de glifos de fontes tipográficas, porque, como vocês sabem, ou imagino que saibam, que assim, as fontes são desenhadas, mas não são rastros, não são bitmaps, não é? Uma pessoa tem que pegar numa fonte, depois pegar numa letra P, quer aumentá-la para 500 pixels de tamanho ou para 10 pixels de tamanho. Ou para 10 ou para 12 pontos, ou para a distância que for. E, portanto, elas têm que ser vetoriais. Então, a forma de desenhar uma fonte tipográfica é representar o seu contorno através, por exemplo, de curvas de Bézier, que dessa forma vão ser escaláveis, vão poder crescer mais ou menos. Não é? Pronto. As outras curvas, que também são importantes no contexto do P5, são as curvas de Catmull-Rom. São curvas que, exatamente como as curvas de Bézier, têm 4 pontos, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4, só que ao contrário do que acontece com as curvas de Bézier, as curvas de Catmull-Rom são curvas em que só se desenham e só vão aparecer desenhados os pontos 2 e a linha que une os pontos 2 e 3, ou seja, os pontos intermédios. E, portanto, nós desenhamos 2 pontos extremos que acabam por puxar a curvatura da curva interna da linha que une P2 a P3 para estes pontos de controlo, mas não vão ser desenhados. Eu aqui neste diagrama coloquei
a linha P1, P2 a tracejada e a linha P3 a P4 também a tracejada, mas no sketch estes pontos não aparecem. E a ideia é que serve para que vocês possam puxar a curva em certos sentidos. No P5, estas curvas de Catmull-Rom podem ser desenhadas com o método Curve. E, portanto, é muito semelhante ao Bézier, só que agora, e também funciona quer a duas dimensões, quer a 3 dimensões, só que agora os nossos pontos de controle, que estão aqui a cor laranja, são os pontos x1, y1 e os pontos x4, y4. São os pontos do lado de fora daqueles parênteses. Os pontos centrais são os pontos que vão estar unidos pela linha. É importante que vocês percebam isso, porque depois, nas de Bézier, os pontos de controle são os centrais, nas curvas de Catmull-Rom, os pontos de controle são os de fora. As âncoras são os de fora. E aí depois querem desenhar entre x e y e depois baralham-se todos e não conseguem desenhar. Eu também tenho aqui um outro sketch para ilustrar as curvas de Catmull-Rom, que aliás é exatamente o mesmo sketch, só que faz as contas ao contrário. E nas curvas de Catmull-Rom, o primeiro ponto é um ponto de controle, o segundo ponto é um ponto interno, que vai ser desenhado, e eu agora, por exemplo, quero desenhar deste azul até aqui assim a posição do rato, desenho aqui o terceiro ponto, e agora quero puxar de volta um ponto de controle aqui para o princípio. E reparem que ele só desenhou entre o segundo e o terceiro ponto, e com curvatura entre estes dois pontos, que é dada por eu ter puxado os pontos de controle aqui para a esquerda. Não é? Vamos, por exemplo, fazer aqui outro caso. Agora ainda mais... Sim. Não, esta aplicação que eu fiz aqui assim é uma aplicação para ilustrar, para vocês perceberem. Não é? Vocês vão ter que programar a vossa com este comando, que é o comando curve. Voltar atrás. Isto aqui, este sketch que eu pus aqui é um exemplo para vocês perceberem como é que funciona quando clicam e onde é que estão os pontos de controle e o efeito de colocar os pontos de controle em diferentes sítios. Vocês têm que pôr lá os valores x, y, x2, y2, x3, y3, x4, y4, onde quiserem. Ou quando estiverem a trabalhar a 3D, utilizar também mais um parâmetro que é o z. Ok? Exemplos. Tem aqui uns vários exemplos. Eu fiz vários exemplos de diferentes coisas que vos podem ser úteis e depois vocês convém ver todos estes sketches. Deixa-me pensar, este acho que é o... Qual é este? Este é o que já vos mostrei, pronto. Curvas de Bézier, já está. Curvas de Bézier. Este é as curvas de Catmull-Rom. Os dois casos que nós vimos agora, certo? E depois, destes dois primeiros casos de exemplos que estão aqui, temos aqui assim um outro exemplo que eu já tinha feito no passado e que é aquele que está no princípio dos slides, que vai gerando aleatoriamente vários pontos dentro desta circunferência e está aqui a desenhar curvas de Bézier. É só um sketch de ilustração. Depois tem aqui um outro sketch que talvez possa ser útil, que é um sketch que eu fiz há algum tempo. Muitas vezes, quando vocês estão a desenhar curvas de Bézier, têm dificuldade em encontrar o código que precisam. E então eu decidi que vamos experimentar desenhar aqui uma curva de Bézier entre dois pontos e criar um canvas especial em que o canvas produz o código para nós podermos fazer copy e paste depois para o nosso sketch. Ou seja, na parte de baixo temos aqui um canvas, um sketch, e em cima temos aqui um texto. E então, o que acontece? Nós podemos clicar, reparem, e clicamos a primeira vez, marcamos o primeiro ponto, clicamos a segunda vez, marcamos o ponto final e depois temos aqui um tipo de curva, o primeiro ponto de controle. Reparem, isto é uma curva que está a ser gerada em tempo real à medida que eu mexo o rato. Clico e o segundo ponto de controle, estão a ver? E ele gerou o código para esta curva. Se clicarem, ele coloca-o ali em cima. A seguir, se quiserem fazer uma outra curva, podem clicar, podem puxar, podem clicar, podem puxar. Ele gerou o código, clicam novamente, ele acrescentou o código lá em cima. Estão a ver? Clicam. 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 Clicam novamente. E assim sucessivamente, se quiserem fazer um desenho, podem estar aqui assim o tempo todo a desenhar.
E no fim de fazer o desenho, será apenas chegar aqui e fazer copy-paste deste código para o vosso sketch. É uma forma de fazer um bocadinho de batota. Em vez de estarmos a pensar quais os números que precisam, vocês sabem que, desta forma, esta curva de Bézier que está aqui vai ser gerada por este código e, portanto, esta path complexa que aqui veem é só fazer copy-paste para o vosso sketch. Claro, a ideia é que vocês façam as coisas sempre no canto superior esquerdo, de forma a que depois no vosso sketch aquilo esteja mais ou menos, que acaba dentro do vosso sketch, não é? E, obviamente, se for preciso colocá-la noutro sítio, depois uma coisa que fazem é, antes daquelas curvas de Bézier, aplicam um translate. Aqui, assim, isto é um outro exemplo de um sketch em que tenho espirais a ser produzidas com curvas de Bézier e a variar ao longo do tempo. É só uma ilustração. Aqui vocês provavelmente estão a ver isto a saltar muito, mas depois, quando virem no link, veem que a animação é muito mais smooth. É uma trip. E o que é que são estes? Este aqui, pontos de controle, é também para curvas de Bézier, que são normalmente as mais utilizadas, mais do que este Catmull ROM. Este é um caso que acho que já vos tinha mostrado, em que o que eu fiz aqui foi desenhar uma linha entre o ponto mais à esquerda e o ponto mais à direita e depois colocar dois pontos de controlo simétricos, um em relação ao outro, de forma a que se possa ver que o rato, quando mexe, o que é que acontece à curva. Pronto. São vários exemplos de curvas de Bézier que vos podem ajudar. Ok? Há dúvidas em relação a isso? Não? As curvas de Bézier e as de Catmull-Rom são muito úteis para criar efeitos mais suaves, porque senão às vezes os desenhos, os sketches ficam muito harsh, ficam assim uma coisa muito in your face, muito dura, e as curvas permitem não só desenhar, mas por exemplo controlar o tempo, usar uma curva de Bézier para fazer um ease in, ease out do tempo em que alguma coisa acontece. É por vezes muito útil. Se vocês se lembrarem, por exemplo, nas vossas animações que fizeram para o Flipbook, quando as vossas bicicletas estão a deslocar o trator e um ciclista está a arrancar, aquele aumento de velocidade não há um aumento, não há uma aceleração. Aquilo, instantaneamente o boneco tem velocidade máxima, não é? Portanto, a cada tica desloca-se, sei lá, 10 pixels. Com uma curva de Bézier, vocês podem desenhar uma curva de Bézier e pensar na curva de Bézier como ele tem velocidade zero, instantâneo, logo a seguir vou aumentar um bocadinho, a curva vai subindo e ao longo do tempo vai atingir a velocidade máxima, fazer com que a velocidade não seja assim muito, muito rígida. Portanto, são também utilizadas para criar estas funções de evolução, por exemplo, quando se tem transformações, quando se está a fazer animação, para que as coisas não sejam muito brutas. Tem muitas mais aplicações que propriamente só as visuais. E, portanto, quer as curvas de Bézier, quer as de Catmull-Rom existem no P5 e acho que vocês podem tirar muito partido nos vossos sketches.